Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Mohamed. Seja bem-vindo, Mohamed. Olá, bom dia para todos. É uma grande alegria estar falando com vocês, da Editora Teosófica. É uma editora que, sem dúvida, forneceu material para a formação da minha mentalidade como ser humano. É a editora que mais forneceu material para a formação da minha mentalidade. Então, é uma grande alegria estar falando com a editora. Ah, maravilha. É uma alegria para nós também estar recebendo você aqui. O Mohamed é um grande estudioso aí da literatura teosófica e do pensamento oriental de maneira geral, é um grande meditador, né? E ele tem formação, né? Ele é farmacêutico, especialista em ciência, corpo e mente, biopsicologia, e ele é membro da Sociedade Teosófica há 15 anos. Então já faz bastante tempo aí que ele estuda esses temas, se interessa por esses assuntos. É uma pessoa aí que está sempre envolvido nesse universo do pensamento espiritualista, orientalista. E ele escolheu uma obra para conversarmos hoje, de autoria do Vicente Rauchin Júnior, O Processo de Autotransformação, que é um livro que é publicado aqui no Brasil pela Editora Teosófica. Mohamed, ele está ali com o livro em mãos, né? A capa do livro, ali, uma capa verdinha, uma borboletinha na capa. Você escolheu esse livro, né? Esse livro, inclusive, recentemente, o Vicente Rauchin, ele fez um seminário aqui em Brasília sobre o tema do livro, e junto com o tema das escolas Golden Link, né? Que os dois temas dialogam, né? Afinal, o método do processo de autotransformação ele utiliza nessas escolas que ele fundou nas Filipinas. Fala um pouquinho para nós sobre sua percepção da obra, por que você acha que, qual é a importância dela para todos os leitores que tiverem em contato com esse texto. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, junto com a Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky, esse foi o meu primeiro livro. Então, assim que eu entrei na Sociedade Teosófica, lá em 2008, a primeira literatura que eu entrei em contato foi esse livro e A Voz do Silêncio. Então, o que eu gostaria de chamar bastante atenção para essa obra é sobre uma técnica que ele compartilha nessa literatura, que é o que ele chama de processamento da autopercepção. E isso pode ser feito tanto a nível das sensações quanto no nível das emoções. É uma técnica que é utilizada, se a gente fosse usar um termo hoje muito comum aqui no Ocidente, para esse tipo de abordagem, isso é chamado de autorregulação no Ocidente. Então, na academia, no departamento de neurociência, isso é muito estudado hoje, que é a autorregulação emocional. E Vicente Rauchin, através de inspiração dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, estive com ele agora recentemente no Instituto Teosófico, em julho, e aí fiz questão tive a oportunidade de perguntar para ele isso, qual que eram as fontes, né, dessa técnica, onde que ele tinha se inspirado para poder trazer esse conhecimento. Ele falou que foi através dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. Eu queria compartilhar uma informação. Isso é muito parecido também, é muito essa técnica, essa abordagem, embora ele tenha se inspirado no Krishnamurti para poder trazer, isso é desde a época do Buda. O Buda ele
trouxe essa abordagem da percepção sensorial. Ele trouxe muito, ele enfatizou muito isso no ensinamento dele. Então, eu sinto que é importante compartilhar essa informação também. A gente, muitas vezes, a vida é feita de experiências. A nossa vida é feita de experiências. E o que acontece quando uma experiência não é bem assimilada? Por falta de presença, por falta de habilidade para poder fazer a leitura da experiência. O que acontece muitas vezes que a experiência não é bem assimilada? O Hao-Shin, ele ensina, ele traz a informação que quando uma experiência não é bem assimilada, há uma espécie de congelamento do nosso fluxo energético em algum lugar do nosso corpo. Tanto do corpo físico quanto dos corpos energéticos, né? Então, na verdade, o corpo físico só refletindo esse congelamento num nível mais sutil. Então, uma vivência de uma experiência não assimilada, por exemplo, ele deu um exemplo agora no Instituto Teosófico de uma mãe que está passeando com um filho, e aí, de repente, eles se deparam com uma cobra no caminho, na trilha, uma cobra. E aí existem duas possibilidades de reação diante dessa experiência. A mãe, ela pode se assustar e dizer: meu filho, uma cobra, vem aqui. E isso gera uma experiência um pouco que traumática para o filho, uma criança. Por exemplo, está aprendendo ainda a vida, está entrando em contato com os estímulos pela primeira vez. Então, esse tipo de abordagem diante da experiência pode gerar um congelamento desse fluxo energético em algum lugar do corpo. Por outro lado, essa mãe ela pode simplesmente dizer para o filho: meu filho, isso é uma cobra. A gente precisa respeitar ela, é um animal que tem um certo perigo da gente se aproximar, então a gente vai deixar ela no lugar dela, a gente vai ficar daqui observando e vamos seguir o nosso caminho, vamos desviar dela e seguir o nosso caminho. Então é uma outra reação diante do estímulo. Essa reação, ela diante dessa experiência, a possibilidade de um congelamento desse fluxo energético é muito menor a possibilidade. Então, o que fazer a partir do momento que há um congelamento do fluxo? Então, é isso que ele chama de processamento da autopercepção. Então, muitas vezes, quando o fluxo está interrompido, aquele congelamento vai gerar algum desconforto no corpo físico. Porque o corpo físico ele reflete tudo que acontece nos níveis mais sutis da nossa consciência. Então, por exemplo, você pode estar sentindo uma dor no pescoço, né? uma tensão no pescoço, uma tensão na região da cabeça, das costas, em qualquer outra região do corpo. Então, muitas vezes, essas tensões, que tem dor envolvida, está acontecendo ali um congelamento do fluxo. O processamento ele vem para poder liberar novamente o fluxo. Então, o que vem a ser esse processamento? Em primeiro lugar, ele instrui, né, o Vicente Hao-Shin instrui a gente a adotar a partir do momento que a gente detecta no nosso corpo algum ponto de congelamento, algum fluxo interrompido, uma região de tensão, assim, para poder a gente colocar de forma bem objetiva. A gente tem tensões no nosso corpo.
Se a gente quer liberar aquela tensão, a gente vai fazer o que eles chamam de processamento. E vem assim, em primeiro lugar, você aumentar a sua respiração. Então, você vai respirar de maneira consciente, né? De maneira, ele chama de respiração abdominal, mas uma respiração consciente, por quê? Porque é o fundamento disso. A respiração profunda, consciente, abdominal, ela capta mais oxigênio, mas não é só oxigênio, ela capta mais energia também, né, na atmosfera. Ela capta mais o que é chamado na ciência do yoga de prana, que é chamado na medicina tradicional chinesa de qi. Então, essa respiração profunda, você consegue captar mais energia. E a partir do momento que você está respirando profundamente, você vai levar sua atenção para aquele lugar, que está aquele lugar de tensão no nosso corpo, ou naquele lugar de desconforto. Então, quando existe um princípio na oriental de que a energia ela segue a mente, ela segue a atenção. Então, quando a gente leva a nossa mente para um lugar, a gente toma consciência de um lugar que está tensionado, que aparentemente há um congelamento ali de energia, a gente está levando energia para aquele lugar. A gente está levando prana, está levando chi para aquele lugar. Então aí a gente pode fazer o link, né, das duas abordagens. A respiração e a atenção. A respiração para poder aumentar o fluxo de energia. E a atenção nos pontos para poder direcionar esse fluxo para aqueles pontos. É uma forma de a gente compreender isso, foi até uma pergunta que eu fiz para ele, agora em julho, lá no Instituto Teosófico, que é o seguinte, um pouco antes de ir para o Instituto, a gente tinha passado por uma experiência aqui em casa, de ter que fazer uma limpeza na rede de esgoto aqui do prédio. E aí a gente contratou uma empresa especializada para poder fazer isso. E a técnica que eles utilizam para poder fazer essa limpeza das colunas da rede de esgoto é o que eles chamam de hidrojateamento. O que vem a ser? Eles vêm com um caminhão, o caminhão tem um tanque cheio de água, tem uma bomba. Essa bomba, ela hidrojateia a água para as colunas, para os canos da rede de esgoto. Então, esse fluxo aumentado de água, ele acaba liberando qualquer impureza que esteja ali aderida nos canos. Esse fluxo ele empurra e ele libera o fluxo novamente, a passagem novamente dos canos. Então, eu perguntei para ele se eu poderia olhar para essa técnica que ele propõe, de processamento, como uma forma de hidrojateamento energético no nosso organismo, né? Tanto físico quanto sutil. E ele disse que é isso mesmo. Então, é justamente isso que a técnica proporciona em termos de limpeza desse fluxo e para permitir que tudo esteja fluindo e funcionando da maneira apropriada. O interessante é que são técnicas relativamente simples, né? Claro que para quem ainda não tem, né, esse hábito, essa prática da respiração consciente, da atenção, talvez no início possa ser um pouco difícil ou mais cansativo, mas é algo que com certeza está ao alcance de todos, né? E através da prática a pessoa pode tornar um hábito, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Mohamed sobre um livro de autoria do Vicente Rauchin Jr., O Processo de Autotransformação, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Mohamed sobre o livro O Processo de Autotransformação, de autoria do Vicente Rauchin Júnior, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Mohamed, digamos que eu tenha várias tensões do meu corpo, porém eu não consigo ter uma dimensão exata de onde seria, até porque muitas vezes, né, a gente vê isso muito, né, com problemas de coluna, né, às vezes a dor está na perna, mas o problema é na coluna, então, muitas vezes, né, o nosso corpo ele é um sistema ali todo conectado, muitas vezes a gente sente o sintoma em um local, porém, há outros locais ali que estão também precisando, né, necessitando de atenção. O autor, ele dá algum método, alguma dica de como que a gente pode ter essa percepção da nossa constituição de maneira completa? Sim, justamente. Muitas vezes, aquele lugar que a gente está percebendo a dor, né, aquela tensão mais perceptível, é um lugar que está muito tensionado, mas a gente tem muitas outras tensões, muitos outros congelamentos, né, pelo nosso corpo. E uma forma para poder liberar isso é o que ele chama de escaneamento, que inclusive ele chama de escaneamento, mas hoje na ciência contemporânea isso está bem muito presente. Vou falar um pouco depois sobre isso. O que vem a ser isso? Então você vai fazer uma varredura com a sua atenção, com a sua percepção, com a sua consciência, por todo o seu corpo físico mesmo. Vai perceber dos pés até a cabeça, vem fazendo um escaneamento corporal, percebendo tudo que está acontecendo, todas as sensações, principalmente as sensações. Porque quando a gente fala de emoções, como que a emoção ela se manifesta fisicamente? Ela se manifesta na forma de sensações. Então a gente vai fazer esse escaneamento tomando consciência de todas as sensações, dos pés até a ponta até o topo da cabeça. Então é movendo a atenção do topo da cabeça até a ponta dos pés, da ponta dos pés até o topo da cabeça. E sempre que a gente se deparar com um ponto, com uma região que está mais tensionada, ficar ali por um tempo, processando, que a gente chama de fazer o processamento, que é respirando com a consciência ali, porque aí, com base naquela analogia que eu utilizei do hidrojateamento, você vai estar respirando, aumentando o fluxo de energia, direcionando essa energia para aquele lugar. Então, a tendência é ir fazendo a liberação desses pontos. É interessante citar, como citei no bloco anterior, que isso é muito antigo. O Buda ele já ensinava essa técnica de escaneamento corporal. Ele chamava isso de Vipassana, que significa ver a realidade assim como ela é. Então, para você ver a realidade assim como ela é, uma forma de você estar com essa percepção na realidade é você estar percebendo aquilo que é mais perceptível, que são as sensações corporais, aquilo que é mais objetivo da gente perceber. Claro que tem muitos outros fenômenos para a gente observar, né, para a gente perceber, fenômenos mentais, fenômenos mais sutis, outros fenômenos físicos acontecendo à nossa volta, mas as sensações é aquilo que a gente tem de mais palpável para a gente, aquilo que está acontecendo no nosso corpo. Então, quando você leva sua atenção para sua consciência para as sensações, isso é um exercício de perceber a realidade assim como ela é, que ele chamava de pássaro. Hoje isso é muito presente na academia, na ciência. Eles não falam de pássaro, não falam, não usam terminologias de cunho religioso, filosófico, eles chamam de mindfulness. E muito comum hoje, quem está no meio, né, das neurociências, que eles chamam de mindfulness, que é justamente isso. Só que de uma forma mais... Eles tiram a parte filosófica, a parte
essa espiritualidade para poder ter uma aceitação melhor nos departamentos de psicologia, de neurociência das universidades. Isso tem muito a ver com aquilo que é chamado de autorregulação também na neurociência. Porque quando você faz isso, eles fazem exame de ressonância magnética nuclear no cérebro, quando você está praticando essa percepção, essa consciência nas sensações, você está estimulando, está fortalecendo essa região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é justamente a região mais evoluída do cérebro, e é ela que vai regular os impulsos lá do sistema límbico, os impulsos da amígdala, os impulsos das regiões mais primitivas do cérebro. Então, hoje a neurociência tem mostrado, existem fibras nervosas que conectam, né, que partem do córtex pré-frontal e se conectam com essa região mais primitiva do cérebro. Então, quando a gente fortalece essa área freia a reatividade, a impulsividade do cérebro mais primitivo, né, o cérebro mais primitivo. Então, isso é uma técnica de autorregulação. Então, a pessoa ela passa a se regular melhor, a lidar melhor com as experiências. Então, no caso daquela mãe que eu citei lá no início da fala, aquela mãe que diante da cobra, ela, meu filho, meu Deus! Ou seja, ela agiu com base no sistema límbico, né? Ela foi muito emocional, ela foi muito instintiva, muito reativa. Se ela tivesse mais consciente naquele momento, ela não teria reagido daquela forma. Então, o sistema nervoso teria regulado melhor essa reação exagerada diante do estímulo, diante da experiência, que muitas vezes leva a um congelamento desse fluxo energético nos nossos corpos mais sutis, que reflete no nosso corpo físico na forma de tensão, dor, até lesão também. Porque quando o músculo está muito tensionado, ele libera ali substâncias muito ácido lático, e esse é um ácido, né? Aquilo ali vai acidificando o organismo e vai causando lesões também. Aparentemente ela é mental, mas que ela tem uma repercussão muito, muito poderosa também no nosso veículo físico. Com certeza. E essas reações exageradas, né, Mohamed, muitas vezes o medo, né, acaba congelando a própria pessoa. Né? Às vezes a pessoa tem uma reação ali de medo e ela acaba não conseguindo agir. Né? A pessoa pode pensar, né, não, mas realmente, né, uma serpente, né, um animal peçonhento, a pessoa tem que ter uma reação de medo mesmo para evitar o perigo. Porém, quando a gente fica muito emotivo, a gente acaba ficando meio racional, né? Então, muitas vezes a nossa reação, ela não é a reação mais inteligente, digamos, né? Muitas vezes a pessoa acaba fazendo barulho, ou acaba, né, querendo agredir o animal, alguma coisa, acaba se colocando em risco ainda mais, né? Causando dano aí para todo mundo. Shankaracharya, um grande sábio indiano, ele tem um termo que é bem assim, icônico, né, dessa abordagem, que é da Advaita Vedanta, que é o seguinte: você está vendo, muitas vezes você está olhando uma corda e você pensa que é uma cobra. Você tem uma, né, ou seja, uma falta de percepção da realidade assim como ela é. Então, muitas vezes, a experiência não é tudo isso que a gente está imaginando. Só que a gente olha para, sem essa consciência, sem essa percepção apurada, a gente pode olhar para uma corda e imaginar uma cobra e ficar super assustado, super reativo. Então é isso. Então essa técnica, ela está na base da formação dos professores da escola. E o Vicente Rauchin, ele fundou algumas escolas no mundo, né? Inclusive atualmente aqui no Brasil está acontecendo um treinamento com os professores, minha esposa está até fazendo esse treinamento, para, o mais rápido possível, implementar essa escola aqui no Brasil. Então, aqui
vai começar por Brasília. E então, uma das técnicas básicas de autorregulação que está sendo ensinada nessa formação é a questão do processamento da autopercepção. Isso é muito importante, né? São crianças, elas estão entrando em contato com as experiências agora. Então, precisa de pessoas que orientam de forma consciente, as experiências precisam ser apresentadas para eles assim como elas são. Não de forma exagerada, não de forma ilusória. Então é fundamental esse ensinamento, nesse âmbito da formação das crianças. Tem até uma frase, né, trazendo um pouco para o cristianismo, Jesus Cristo dizia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, isso tem tudo a ver com isso que o Buda chama de vipassana, que é perceber a realidade assim como ela é. E se a gente pega, por exemplo, tem tradições muito profundas no Oriente, e até eu separei um livrinho aqui, é o Segredo da Autorrealização, onde ele ensina o Taimiri, compartilha, né, aforismos sobre o que ele chama de segredo da autorrealização, que vem a ser simplesmente qual que é o segredo da autorrealização, que é o que dá aqui o título título de capa do livro, é resgatar a consciência da nossa verdadeira natureza, se estabelecer nessa consciência. Então, está tudo conectado, né? A gente perceber a realidade assim como ela é, um ensinamento aí que o Buda trouxe com muita força, conhecer a verdade para poder nos libertar, o ensinamento que Jesus trouxe aí para a gente, enfatizou muito, e resgatar a consciência da nossa verdadeira natureza. Isso só é possível a partir do momento que a gente está vendo a realidade assim como ela é. Sem essas reatividades emocionais, que são fruto de falta de autopercepção, né? Então, o que esse livro ele enfatiza muito fortemente é a gente apurar a nossa capacidade de autopercepção, refinar a nossa capacidade de autopercepção, para poder a gente ver a realidade assim como ela é. E nos autotransformar, porque a partir do momento que a gente vê a realidade assim como ela é, naturalmente a gente vai se transformando naquilo que a gente já é. Quando a gente vai liberando essas emoções venenosas, né? Esse excesso de medo, esses complexos de inferioridade, de superioridade, a gente vai liberando os nossos veículos energéticos e físicos para funcionarem assim como eles são, e a gente vai se tornando aquilo que a gente realmente é. Gratidão pela sua partilha, muito bom receber você aqui no programa, sempre muito enriquecedor, sua fala, sua percepção, e fica aí então um convite a todos que nos assistiram de adquirir a obra, né? Então, Processo de Autotransformação, de autoria do Vicente Rauchin Júnior, tá com o livro em mãos ali, disponível aí nos canais. Estou rodeado de livros da editora Teosófica. Ah, que maravilha, hein? Muito bom. Então, os canais aí da editora Teosófica, todos podem adquirir seu exemplar de esse e outros títulos também, citados aí pelo Mohamed durante a apresentação, que com certeza irão esclarecerem muito sobre todos esses temas. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.